Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no canal Um Convite para mais uma lição na imagem. Depois de muito tempo, na verdade isso não se explica, é um fracasso mesmo. São dificuldades, mas como se diz, parar é morrer. Então nós não vamos parar de gravar as lições da Escola Sabatina e transmitir aqui para os irmãos, apesar dos apesares e das muitas dificuldades. Graças a Deus estamos aqui de volta no canal para mais uma lição na imagem e ação. Estamos na lição número 7 da Escola Sabatina, que tem como tema Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra. Esse é o tema da nossa lição número 7. E o verso para memorizar se encontra em São Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz o seguinte: mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Foram palavras de Jesus no seu sermão, alertando as pessoas. Então, o que nós temos aqui na nossa imagem da Escola Sabatina? O que essa imagem quer nos traduzir aqui para aprendermos alguma lição? Bom, em primeiro lugar, nós podemos ver aí um homem prostrado, né, imagem central, sobre um altar em chamas, fazendo um gesto de adoração. E mais a fundo, numa perspectiva que a imagem nos traz, nós podemos ver ali a tábua dos 10 mandamentos. Em volta podemos ver lanças, espadas espetadas e tal, lanças montadas para cima. E há todo um cenário aí que tenta transmitir alguma coisa. Então nós queremos perceber mais o que pode vir a ser essa lição, o que quer nos ensinar aqui. Bom, em primeiro lugar, para entender essa lição, nós precisamos compreender que o povo de Israel saía do Egito para Canaã e eles já estavam prestes a tomar a terra como Deus tinha prometido. Então, eles estavam em guerras e 7 nações tinham se reunidos para guerrear contra o povo de Israel naquela situação, não é? E podemos perceber também que quando eles estavam prestes para tomar aquele povo, ou seja, para tomar a terra prometida, 7 reis estavam se a juntar para lutar contra Josué e todo o povo de Israel. E em meio à guerra, em meio às dificuldades, em meio às ameaças, não é? Nós podemos perceber aí por meio da imagem, as lanças, as espadas, os escudos ali, revelam que eles estavam em guerra, ok? Esse é o primeiro ponto a compreender. Então, em meio àquelas ameaças, Josué ergue um altar. Por isso nós podemos ver um homem ali, em gesto de adoração, prostrado, curvado, sinal de adoração e reverência e reconhecimento da soberania de Deus. E não só, mais a fundo nós vamos uma tábua de 10 mandamentos. Se atentamente olharmos, vamos perceber que os 10 mandamentos estão sobre um monte, o cenário todo lá no fundo revela uma paisagem de montanhas, não é? Essas montanhas, né, que estão aí, as duas, nós podemos perceber que refere-se do monte Ebal e o monte Gerizim. O que esses montes têm a ver com a nossa lição? Antes de Moisés ter morrido, ele disse para Josué: quando chegarem lá na terra prometida, parem de frente do monte Ebal e o monte Gerizim e profiram, digam aos sacerdotes para proferirem as maldições e as bênçãos. E Josué, quando chegou lá, não se esqueceu
desse dito, não se esqueceu dessa ordem, fez conforme Moisés, o servo de Deus, tinha ordenado, tinha mandado. Então nós podemos ver que Josué estava a seguir à risca as palavras de Deus, estava a seguir à risca as orientações divinas. Josué dirigiu o povo, não é, para o monte Ebal e o monte Gerizim, e ali foram proferidas as bênçãos e as maldições. A ilustração da lição traz-nos esse cenário para nos mostrar até que ponto, não é? Até que ponto o povo estava mesmo a caminhar. Esse é um detalhe também que a lição nos ensina, e isso importa muito referir que nós também não devemos nos esquecer daquilo que Deus diz, daquilo que Deus pede para que nós vamos fazer. Eles tinham alcançado, podiam muito bem esquecer aquilo que Moisés tinha dito, mas eles não se esqueceram. Josué, dirigindo o povo sob a tutela de Deus, fez questão de cumprir aquilo que Deus queria que eles cumprissem, e sobre o monte Ebal e Gerizim foram proferidas as bênçãos e as maldições, as vantagens de andar na presença de Deus e as desvantagens de não andar na presença de Deus, né? Então isso é uma lição muito grande, né? Sobre o monte Ebal e o monte Gerizim. O que estava acontecendo? Josué, sendo o líder do povo de Israel, ele levou o povo à memória, à lembrança, a aliança que Deus tinha feito com eles no monte Sinai sobre guardar os seus mandamentos. Então, no meio da guerra, no meio da batalha, Josué diz: para tudo, vamos lembrar quem nós somos e de onde nós viemos. Não só também, a lição nos mostra que esse homem de adoração aí revela as muitas formas que o povo de Israel tinha de adorar a Deus. O povo de Israel adorava a Deus no meio da Páscoa e sacrifícios de louvor a Deus. A lição nos ensina que eles, em meio à guerra, fizeram a Páscoa, não é? A primeira Páscoa foi realizada no Egito, quando eles estavam prestes para serem libertos, e logo prestes para tomar a terra prometida também, eles realizam uma Páscoa. Não só também em questão da aliança, além dos 10 mandamentos, Deus também terá feito uma aliança com Abraão, quando chamou ele da casa do seu pai. Disse que você deve fazer circuncisão, todo o seu povo deve ser circuncidado, todo macho. E Josué, quando estava prestes a tomar a terra prometida, sob orientação divina, orientou todo o povo, nesse caso os homens, a fazerem a circuncisão. Isso parece insanidade. No meio da guerra, levar os homens todos de batalha para fazer uma circuncisão. O que é isso, né? Então, é todo um cenário que a lição aqui nos traz. Guerra, adoração, aliança, reverência. A imagem nos mostra essas coisas. Contudo, a lição quer nos ensinar o seguinte, queridos irmãos. Não importa a situação que eu esteja a enfrentar, a situação que você esteja a enfrentar, seja qual for a guerra. Hoje em dia nós temos muitas guerras. Há guerras contra o eu. Muitas vezes nós não queremos adorar a Deus. Nós somos o nosso próprio vilão. Muitas vezes a nossa carne, o nosso desejo nos leva para longe de Deus. Mas a lição nos ensina que, em meio às ameaças, em meio às dificuldades, reserve um tempo para Deus. A doença também é uma guerra. Uma pessoa doente dificilmente pode adorar a Deus. Porém, em meio à doença, nós somos chamados a adorar a Deus. Em meio às guerras, às pandemias do mundo, as guerras globais entre o homem e o animal, entre irmão contra irmão, nação contra nação, nós somos chamados a reservar tempo. Normalmente, essa não seria uma estratégia de guerra sábia. Para um bom comandante, não vai fazer festa, não vai circuncidar todos os homens, tendo um perigo iminente. Mas Josué fez isso. O que isso revela? Isso revela fé, revela obediência, revela confiança em Deus. Por isso, quando você acordar, quando você despertar do sono, pare tudo, pare de correr atrás das coisas, reserve um tempo de comunhão com Deus, um tempo de qualidade. Muitas vezes nós damos a Deus o tempo que nos sobra, assim, um bocadinho. Não deve ser assim. Nós devemos dar a Deus um tempo de qualidade. Mesmo quando não parece haver tempo, crie tempo para adorar a Deus.
Passar tempo com Deus não é perder tempo, porque Deus é o Criador do tempo. Deus é o Criador de tudo. Nós somos chamados a ter uma lealidade suprema, mesmo em zona de guerra, mesmo em conflito. Você e eu somos chamados a nos prostrar à supremacia de Deus. Jesus disse: mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Um dia alguém perguntou assim: e se as coisas não lhe acrescentarem como Deus prometeu? A resposta é: Deus não é homem para que minta. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Querendo o homem ou não, se Deus prometeu, então Ele vai cumprir. Porém, Deus prometeu te dar paz, amor e alegria. E isso Ele vai te dar, mesmo em meio às circunstâncias. Abra o seu coração a Deus. Entregue-se a Ele. Busque a Deus. Não importa qual seja a situação que você estiver a passar. Jesus te ama e quer o teu bem. Até a próxima lição, se Deus então assim nos permitir. Tchau.